povo está despertando para a realidade do nosso país. Está tudo aumentando, gasolina, saúde, serviço público, uma porcaria, e não existe outra forma de melhorar o país senão a de tirar todo esse governo daí. Não adianta tirar só uma presidente que se vai resolver. E eu também faço parte de um grupo chamado Ordem Dourada do Brasil, que é um grupo de patriotas cristãos, né, que reúne pessoas do país todo, que tem o objetivo de combater o comunismo, tanto dentro quanto fora do ser humano. Como é que é esse combate? Eu queria explicar aqui para divulgar como que a gente trabalha, né, e verificar aí a possibilidade das pessoas também fazer parte desse movimento. Então, o comunismo, como muita gente já deve saber, ele é uma doutrina materialista, né, anticristã, que foi criada por Karl Marx. Karl Marx, ele era um fanático religioso do judaísmo. E o objetivo dele, quando criou o comunismo, foi de extinguir todas as religiões para que existisse somente a religião judaica. Professor de História, perdão. Sim, senhor. Ele era contra o judaísmo também. Também, né? Ele era contra tudo. Mas ele era religioso. Não. Ele tinha uma religião. Não. Ele foi contra. Ele acreditava em Deus. Não. Ele queria destronar Deus. Ele era contra toda e qualquer religião, inclusive o judaísmo. Ele queria impor o pensamento dele como uma nova religião. Ele não era judaísta, não. Obrigado. Então, desculpe aí. Por isso que é bom de ter um professor junto, né? Corrigir essas falhas. Então, pessoal, o objetivo dele era fazer com que as pessoas não acreditassem em Deus, né? Com esse comunismo. E com isso, como que o comunismo ele age? Pela degeneração do ser humano. Ele se fortalece pela degeneração do ser humano, né? Como que ele age? Incentivando a classe pobre a invadir a terra do fazendeiro, do trabalhador, que ganhou aquelas terras fruto do trabalho dele, né? Incentiva ali o quê? A cobiça, o ódio, a inveja, né? Esses sentimentos negativos que fazem com que aquele operário daquela classe baixa se sinta a ganância, né? Desperte a ganância dele para invadir e ter aquele bem que não pertence a ele. Outra forma de agir, por meio da regeneração sexual. A gente verifica aí nas escolas, né? Os kit gays. Eles querem fazer com que as crianças, desde o início, desde jovem, elas já se desviem do sexualismo dele e se tornem homossexuais. Outras formas que eles fazem, crítica à religião, crítica aos valores da família. A família hoje, ela não tem mais a referência do pai, a referência da mãe, né, que são aqueles exemplos, né, que criam os filhos. Eles são incentivados a serem contra a autoridade dos pais, fazerem as coisas por conta própria. Para quê? Para aquela figura da família seja desconstruída. O Bolsa Família, o que é? É um incentivo à indolência da classe pobre. Por que que o pobre, né, vai trabalhar se ele pode ter ali uma bolsa, né? Então essa é a forma de agir do comunismo. Ele se fortalece degenerando o ser humano. Então a Ordem Dourada do Brasil é uma fraternidade de cristãos, patriotas, independente de religião, que luta contra o comunismo dentro da pessoa, no combate interno, no combate externo também. Como é que é esse combate interno? O combate interno, a gente segue
aquele versículo da Bíblia que está de Lucas, capítulo 9, versículo 23. O Cristo diz o seguinte: aquele que quiser me seguir, aquele que vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga. Então isso daí é um comando solar. Como que é esse comando? Aquele que é depois de mim, ou seja, aquele que quiser seguir o exemplo de Jesus, que quiser ser como ele, que negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É combater esses sentimentos, essas manifestações desses inimigos que são alimentados pelo comunismo. A cobiça, a ganância, a inveja, a luxúria. Então tudo isso daí alimenta o comunismo. Quando a gente se deixa levar por esse inimigo, nós estamos ajudando a fortalecer o comunismo. Então, para a gente combater, a gente deve seguir primeiramente esse comando, negar a si mesmo. É observar que esses defeitos psicológicos, eles também se encontram dentro de nós, para que a gente elimine eles de dentro de nós. Como que é essa eliminação? Todos nós possuímos uma força de Deus dentro de nós, né? E ela pode eliminar esses defeitos. Então, sempre que a gente observar que nós estamos servindo a esses inimigos de uma forma que esses defeitos estejam se manifestando no nosso pensamento, né? Eu tenho a cobiça, eu queria ter um carro igual aquela pessoa, eu queria ter uma casa, eu queria ter aquela condição social, né? A gente pede para a nossa mãe divina, que é a força feminina de Deus, para que elimine esse defeito. Esse é o negar a si mesmo. Tomar sua cruz dia após dia. É a utilização dessa energia, da semente criadora que todos nós temos para nos regenerar. Primeira coisa, a morte do defeito psicológico. A segunda é a reconstrução da nossa psicologia. E siga. O siga é quando nós vamos entregar gratuitamente esse ensinamento para as pessoas. Viver esse ensinamento e entregar para as pessoas. Então, esse é o combate interno que nós aprendemos na hora de orar. O combate externo, ele é o que nós estamos fazendo aqui. É acompanhar a política nacional, como que o comunismo está agindo, quais são as formas que eles estão convencendo as pessoas para fazer parte do comunismo e pedir a intervenção militar constitucional, nos reunirmos, debatermos formas de agir contra esse inimigo, para que a gente possa combatê-lo também fora de nós. Então esse é o objetivo do nosso grupo. É muito importante a gente se reunir, organizar manifestação, né? Pedir às Forças Armadas para que intervenham, que tire o comunismo do nosso país. Mas se não houver esse trabalho de combate interno contra nós mesmos, vai acontecer igual aconteceu em 64. Os militares conseguiram tirar os comunistas do poder. Porém, o que aconteceu? Eles detonaram com toda essa estratégia granucista, né, de incentivo à degeneração, de incentivo às coisas erradas, e o povo começou a se deixar levar pelo comunismo. Aí chegou um certo momento que a própria população exigiu que as Forças Armadas saíssem do governo e entregassem o governo para o pessoal civil. Só essas foi uma erro de tática do governo da época, era militar. Então eles tinham que colocar na escolas públicas, toda a doutrina antissocialismo, anticomunismo, que não fizeram. Eu estudei na época do governo militar no COP.
na época. E os professores de geografia, de história, era tudo de esquerda. E a gente achava isso muito legal. E naquela época teve até um cinema, um filme, o Django, falando do Django. Tá? Coisa que ninguém falava, ela só falava bem. Olha, na época do governo militar. Então foi feito, e isso realmente não deixava infelizmente, não era desejado. Foram dois erros que os militares cometeram, né? Um era esse de deixar que o francismo se crescesse, se infiltrasse dentro das escolas, né, da mídia, né, e também de não ter completado o trabalho dele de 64, né, de ter eliminado todos os comunistas daquela época. Com certeza, com certeza. Agora não vai deixar de fazer isso. Só que vocês estão esquecendo que uma sociedade é feita por indivíduos. E aí, se os militares tivessem feito isso que vocês estão colocando, tivessem dizimado todos os comunistas da época, aí sim eles poderiam receber a peste que eles estão recebendo hoje. Os militares foram humanos. Eles viram que estavam lidando com seres humanos e pensaram que o ser humano estava entendendo a sua função. Já que tu citaste a Bíblia, né, nós temos a história de quando Moisés foi salvar o povo. Eu lembro que nós vimos um filme recentemente, mais uma versão, aonde Moisés diz para quem estava cobrando dele que o povo precisava aprender primeiro o que era liberdade. Então, se o indivíduo não souber, como tu estás dizendo, intimamente, de dentro para fora, o que é ser livre não é fazer tudo que dá na cabeça, ser livre é respeitar o espaço do outro. Então, o que os militares, desculpe a minha colher torta, o que os militares fizeram foi salvar o Brasil em 64, cometer o contragolpe, muito pelo contrário do que se divulga por aí. E a partir do momento que, assim como a sociedade pediu a intervenção deles, intervieram, quando chegou, quando os civis, vem cá, volta aqui, direta já, quero o presidente civil, ok, então vocês já devem ter aprendido, devolve, né? Agora, nós estamos colocando, vou me colocar nessa também, os militares deixaram a teoria, a filosofia gramscista entrar nas escolas, né? entrar no ambiente de trabalho. Não perceberam, certo? Não, talvez eles confiaram que o povo já estivesse maduro o suficiente para não se deixar afetar. Então, essa história que o indivíduo põe na cabeça, que eu tenho que ter sempre alguém para cuidar de mim, é isso que nós temos que lutar ao contrário. Nós temos que ser responsáveis por nós mesmos, nós temos que ser responsáveis pelos nossos filhos, as crianças que estão ao nosso lado, e em determinado momento deixá-los lá. Eu acho que você está certíssimo. Agora, eu te trago para a gente, o que a gente tem que saber aqui é como lidar com essa questão. Quando fala de militar, pessoal, e a tortura? A Dilma foi torturada, então ela está certa de fazer o que está fazendo? Não. Então, e isso na hora que na verdade me pega. Como é que eu vou defender o militarismo como o pessoal joga? Foi torturado. Deve ter tido tortura, sim. Então a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai argumentar. Então a gente tem que aprender, eu ainda não sei. Você já me deu uma dica, de uma maneira geral, bom. Esses guerrilheiros, esses terroristas estão todos aí. Vivos e donos do Brasil agora. Tortura é o que eles estão fazendo com a gente. Isso é tortura. Isso é tortura. Esse trabalho. A gente tem que saber contra-argumentar. Então, o que existe hoje na sociedade é justamente esse pensamento. Porque isso daí foi implantado pela esquerda desde da abertura política, né? Desde o final do regime militar, os comunistas eles implantaram esse pensamento de que os militares são torturadores, que o regime militar foi uma ditadura, que sofreram muito, que apanharam. Então hoje em dia todo mundo tem essa ideia, os mais novos têm essa ideia distorcida dos militares. Numa guerra é claro que vai haver violência, mas tudo tem um objetivo, né? Se está existindo um ataque terrorista, não existe outra forma das Forças Armadas agir que seja por meio da prisão, da força, da arma. É por isso que nós precisamos hoje
conscientizar as pessoas sobre essa ideia equivocada, distorcida que os comunistas, né, implantaram após a abertura política de 64. Na Ordem Dourada também, né, ela cria panfletos para conscientizar as pessoas, né, sobre o que é o comunismo, né, sobre o que é a intervenção militar, sobre o que é golpe militar. Né. Então eu tenho aqui alguns panfletos que explicam sobre isso, né, que é a conscientização das pessoas. Se eu passar das pessoas, pode passar aí. Então, pessoal, eu queria deixar aqui é um convite para todos acessarem o nosso site. Nós temos reuniões também pela internet, um programa chamado Radical, né, que ele é uma sala de conferências virtuais, onde nós podemos reunir até 100 pessoas lá, debater sobre essas questões políticas, sobre esse trabalho de combate ao comunismo externo e interno, porque nós temos que trabalhar esses dois lados, né? A parte interna para fortalecer a nós mesmos e enfrentar o comunismo do lado externo. Ele está falando assim. Esse tempo todo, essa imagem que a gente tem da ditadura militar, de tortura, de ações que não éticas, de forma assim, de perseguição, até as pessoas serem exiladas, tudo isso foram contextualizadas de uma forma muito negativa, e hoje você está aqui defendendo que foi algo estratégico militar que teve que ser usado na época. Por que isso não é explicado para as pessoas da mesma forma que hoje o PT fala da ditadura, que foi injustiçado, tiveram anistia, coitadinhos, estão saindo como coitadinhos, quando na realidade nunca foram, eles são ativistas, guerreiros, da pior espécie possível, fizeram tudo que a gente condena. Por que a Força Militar ou a Força Nacional nunca se propôs a falar a verdade? E tirar esse ranço e essa forma ruim da imagem que a gente vê da Força Militar ou dessa época. Celeste, né? Eu acho que nós já falamos disso outra vez. Já sim, falamos outra vez. Ou tu tá testando a ele, querendo saber se ele sabe o que é. Então, olha, eu particularmente penso que, primeiro, de novo, os militares pensaram que a sociedade já estava madura. Então, quando te contam uma mentira que tu sabe que é mentira, tu vai ficar quieta? Não, tu vai redarguir. Tu vai dizer, não, isso aí não é bem assim. E como é que você sabe? Acontece que as pessoas já naquela época iam para a escola para ou comer lanche ou fazer presença. Elas não iam para a escola para aprender. Os militares têm uma função institucional. A função institucional das Forças Armadas não é educar a sociedade. Eles têm outra função institucional. Quem tem a função, quem claudicou, quem foi contra a sociedade foi o Ministério da Educação e Cultura, quando implantou um sistema educacional que foi minando a verdade. Foram sendo contadas outras histórias. Nós temos o PNHD 1 e hoje nós estamos no 3. E os militares não tinham como não tem, intervir numa área de competência que não é deles. De novo, volto a dizer, o poder nacional não é do PT, do PSDB, do PMDB ou quem esteja lá. O poder nacional, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, pertence ao povo. Os indivíduos têm que se capacitar intelectualmente e entender o que está errado. Agora, como o Campelo disse, é muito fácil. Trabalhar dá trabalho. Vou levantar aqui
às 6 horas da manhã para ganhar meu dinheiro? Não, é mais fácil eu ganhar bolsa. Então, o que eu penso que nós devamos lutar agora é para que o povo se conscientize que o poder é nosso e que nós temos que ter à nossa frente pessoas capazes de nos representar. Os militares não são a panaceia, o salvador do mundo. Eles têm um limite institucional. Se eles interferem nas escolas, se eles interferem nas universidades e dizem o que vocês estão dizendo é errado, não é? O que tu quer? Que quando veio... Eu quero dizer, quando uma população tem uma imagem negativa de um poder que é soberano e tem um dever institucional de manter a soberania brasileira ou manter, que não é de educar ou de alguma coisa mais, mas tem o dever de esclarecer. Mas os militares não são poder. Não tem poder? Não, eles não são poder. Poder nós só temos 3, executivo, Sim, legislativo e judiciário. Se você tem um poder militar, uma instituição militar, um corpo, e que está sendo veiculado uma imagem negativa, eu não vou lá, instituição, me defender? Esse ponto que é isso? Ponto eles deixaram O argumento não é esse. O exército brasileiro. Não é. O argumento não é esse de que a política nacional, a política educacional é uma política que vem de governos. E ela não foi institucionalizada, porque a gente teve só governos de esquerda e que não tiveram interesses nisso. Por isso, então, nós não temos uma escola, um esclarecimento da população, porque decor da ditadura militar só houve governos de esquerda. Então, como é que o militar, seja aeronáutica, exército, o que foi, eu não me lembro na época, não tenho detalhe, nem conhecimento, mas uma instituição que tem uma imagem, que tem que ser uma imagem a zelar. Vejo que governo A, governo B, falando mal, falando coisas erradas, levantando comissões de ética para anistiar essa cambada de pessoas, e eles não se defendem, e não chega e esclarece a população, algo está errado. Mas como é que tu propõe que eles entrassem na casa das pessoas, nas escolas, nas faculdades? O veículo de comunicação. E a mídia é de quem? Sim, mas ele é um órgão que tem que... A mídia só divulga aquilo que interessa a ela. Então eles simplesmente... Por exemplo, a Dilma de vez em quando vai na televisão e fala alguma coisa. Então agora, se a gente conseguir de repente a intervenção militar, um novo governo, então tem que pegar por decreto às 8 horas da noite e fazer meia hora de ensinar a população para ver o que está acontecendo. Então tem que fazer democracia, então tem que exercer a democracia. O que acontece hoje é que o poder da mídia, ela está nas mãos hoje do governo. A mídia hoje, o poder de comunicação hoje, ele está todo vendido para a esquerda. Então, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, eles possuem o setor de comunicação social deles, que tem o dever de promover as atividades realizadas pelas Forças Armadas. Então, o Centro de Comunicação Social do Exército, ele promove por meio de vídeos, revistas, páginas no Facebook, como que eles agem, como que o Exército faz. Né? Isso aí é uma forma de... Você falou que promove, isso já acontece? Já, no Só que a Facebook existe população não muitos... sabe disso, essa é a questão. Porque eles não estão... porque a mídia televisiva, ela é muito poderosa. Né? Hoje, a população mais carente não tem muito acesso à internet, né? Não tem muito acesso ao Facebook. Quem tem acesso a isso é a classe média, que está mais carecida. Não, a média não está esclarecida, porque a gente vê que essa imagem ainda se perpetua, tanto em qualquer nível.
superior, médio, isso fundamental. Todo mundo tem, é uma expressão, mas a maioria da população tem a imagem que é vendida como uma época muito ruim, uma época de tortura, uma época que fazia-se coisas que não sem nenhum princípio, sem nenhuma tiravam a vida das pessoas. Tanto assim que houve vários artistas que foram mortos e sumiram. E quando voltaram completamente destruídos mentalmente.